Boa noite, meu nome é Juan, estou aqui com meus colegas de equipe Sheldon e Lourdes, gravando o podcast para a primeira avaliação de História e Cultura Afro-Brasileira. A gente vai falar um pouco sobre afrocentricidade, é um termo aí novo para mim, mas Para que mim me tocou também. bastante, né? É isso? Um termo que muito interessante, né? Tem muita coisa que a gente, no que eu li, eu descobri. E o cara que fala desse termo, né? Um dos caras que fala desse termo, é Asante, o professor titular do Departamento de Estudos Africano-Americanos, da Universidade de Temple, na Filadélfia. Fundou e plantou, né, os primeiros programas de doutorado dos Estados Unidos em estudos africanos-americanos, autor de mais de 60 livros, né, uma grande, escreve bastante, fundou e foi curador do Museu de Artes e Antiguidades Africanas, na cidade de Buffalo, em Nova York. Viaja frequentemente para a África, né, tendo se radicado durante vários anos, né, no Zimbábue, se tornando chefe tradicional e rei da Gana, sob o título Nana Okru. Sua inovadora contribuição ao pensamento contemporâneo e aos estudos africanos está reunida nas obras Afrocentury, de 2003, Kemet Afrocentury and Knowledge, de 1990, e The History of the Africa, de 2007. Então, realmente é um cara ali que dedicou bastante, né, do seu tempo de estudo, bastante da sua trajetória acadêmica à afrocentricidade, né, a esse termo que realmente tem uma importância muito grande na didática de como a gente realmente olha o continente africano. Né, do Sheldon? Boa noite. A afrocentricidade é uma forma de descentralização racial que, junto com os movimentos negros, busca a construção de um Brasil mais justo e livre do racismo. Seu objetivo é combater a visão eurocêntrica do europeu, que historicamente impôs uma imagem de inferioridade à população negra em relação à branca colonizadora, cujos valores foram impostos pelos europeus no nosso país. O nosso Brasil, onde povos africanos foram escravizados, a afrocentricidade vai além de ser apenas uma ferramenta de resgate histórico. Ela devolve a dignidade ao reconhecer a importância dos povos africanos e afrodescendentes na formação da nossa sociedade. Esse conceito ressalta a necessidade de protagonistas negros em construir a sua própria história, indo além da narrativa da vitimização para destacar suas lutas, resistências e contribuição para uma cultura rica e diversa. Dona Lourdes. Ainda falando sobre a biografia de Asante, eu achei interessante quando o primeiro nome dele, né, não era esse, né? O primeiro nome era do nome do pai dele, Arthur Lee Smith. Geralmente esse nome era dado às pessoas escravizadas que vinham da África para os Estados Unidos. E quando ele chega em Gana, em 72, né, ele vai procurar um livro dele que foi editado, né, na biblioteca da cidade. E o bibliotecário disse que chegou, esse livro já chegou. Aí olhou e disse, mas eu pensava que você era um inglês, né? Pelo nome, né? Você era um inglês, mas pelo seu biotipo a gente vê que você é um homem negro, mas ele ficou assim um pouco embaraçado com a conversa do bibliotecário. E 4 anos depois, a Asante muda o nome, né? Ele deixa de chamar Arthur Lee Smith e passa a ser o Asante, né? O Molefe Kate Asante. O que Asante realmente me chamou muita atenção na última aula que a gente teve com esse professor, que ele perguntou o que era afrocentricidade e que brilhantemente o Juan falou. Para mim, eu vou dizer, era desconhecido para mim esse texto, eu sou muito sincera, estou aprendendo cada dia. Então, eu achei muito interessante, né? Uma vez que o mundo dominava pela Europa, tudo era o eurocentrismo presente, né? E utilizando de pessoas
tão importante, né, com sua cultura, com sua raiz, com tudo que o povo africano tinha, mas sem nenhum valor. Então, começa agora, através do filósofo Assante, aquela ruptura de tudo que era bom, da Europa, né, para agora valorizar os povos africanos, sua cultura, né, povos que saíram da África em situações adversas, né, escravizados, contra a vontade, porque a maioria não ia com sua própria vontade, né, e chegando em determinadas cidades, né, países, aliás, a gente observa que a situação não era boa. E depois, séculos depois, é observado que, mesmo essas pessoas contribuindo para o engrandecimento da nação economicamente, né, e também tem a cultura, mas esses povos foram fadados a deixar sua cultura, sua religiosidade, né, e ainda por cima, o que é mais crucial, no caso, é o racismo existente até hoje com relação aos descendentes da África. Exatamente, o racismo é um legado disso, né, dona Lourdes? É um legado que se vai cruzando e que vai se passando, né, de geração em geração. E como a senhora mesmo fala, né, que os africanos eles foram tirados do seu continente e levaram para o mundo inteiro, né? Até chamado um termo com isso, é chamada diáspora africana. Eu acho muito interessante esse termo, quando eu comecei a entendê-lo também. No próprio livro dele, né, a Santa também tem um trecho que ele fala que a história de uma região africana se transforma naquilo que o homem branco sofreu ali. Ele cita essa citação que é de Robert Livingstone. E vê, a gente começa a entender e começa a aprender todo o continente, a história do continente africano pelas mãos do homem branco, né? E a gente não tem ali realmente a história do continente africano pelos próprios africanos, já como eles próprios contaram. A gente começa a ter a visão da África pelos olhares do europeu, pelo olhar europeu. Então, exatamente, quem vence as guerras, né? Aquelas velhas histórias, quem conta as histórias é quem vence as guerras. Aí a gente cai novamente, né, nessa mesma história, até como foi também aqui um tempo nas Américas também, que a gente teve, né, aquela questão da história positivista e do próprio europeu contando a história do Brasil, até que a gente começou, um tempo depois, né, a realmente revisar essa história e ver cada ponto, né, onde era realmente que se encaixava os pontos dos is. É necessário também isso com a África, né, e realmente é um acerto muito grande de Assante, né, esse seu estudo sobre a afrocentricidade, quase um trava-língua, e realmente é um grande ganho que a gente tem, né, para a história e para a humanidade. E o que também ele tenta fazer com a sua filosofia, né, e nos seus livros, é que a primeira coisa que deve fazer é tornar o povo africano, né, ciente da sua contribuição na civilização, coisas que foram assim tiradas deles, né? E um trechozinho que eu botei aqui foi que no Brasil e nos Estados Unidos, milhões de pessoas de herança africana crescem acreditando que a África é uma realidade marginal, né? Pelos preconceitos sofridos, né? Uma realidade marginal na civilização humana, quando, de fato, a África é um continente onde os seres humanos ergueram-se pela primeira vez e onde os seres humanos primeiro nomearam Deus. Aí vê só, a gente vai observar também que ali, na África, também foi berço de filósofos. Mas o quê? A Europa, né, não permitia que pessoas como, dois ilustres aqui, né, Zera Jacob, né, que era da Etiópia, no tempo do iluminismo ali, mas foi apagado. Como também Anton Amon, que viveu em Gana e também participou até dos debates da Revolução Francesa, mas que também seus nomes foram apagados como grandes filósofos da época, por serem africanos. Exato, né? A gente vê isso como realmente a Europa, né, e o povo europeu rouba, né, todo esse centro para si. Até a história dos outros vai ser contada através de seus olhos, não é isso? Pois é. Então é isso. Mais alguma contribuição, Sheldon? Perfeito. Então, muito obrigado. Valeu, professor. Até a próxima. Quantos